Olá! Hoje a gente vai mergulhar a fundo na ideia central de um dos livros de maior impacto das últimas décadas, Uma Vida com Propósitos, do Rick Warren. A nossa ideia aqui é desconstruir o argumento principal dele para a gente entender por que essa mensagem conversou com tanta gente, com milhões de pessoas no mundo todo. Bom, o livro e a nossa análise aqui também já começa com uma daquelas perguntas bem fundamentais da existência humana. Uma pergunta que, olha, em algum momento todo mundo já se fez. Afinal de contas, por que eu tô aqui? É essa a grande questão, né? A pergunta que move essa busca por um sentido para a vida. O livro se propõe a responder exatamente isso, mas o ponto de partida que ele sugere, esse pode ser bem surpreendente. Ok, para a gente entender a ideia central do livro, primeiro a gente precisa olhar para a abordagem que ele mais critica, essa busca pelo propósito que é toda centrada na gente mesmo. Pare e pensa um pouco. Como é que a cultura popular, os livros de desenvolvimento pessoal, como é que eles geralmente dizem pra gente encontrar nosso propósito de vida? Quais são os passos que sempre recomendam? E tá aí, a gente chega naquela fórmula que provavelmente soa bem familiar, né? O autor descreve isso como a abordagem padrão, totalmente focada no indivíduo. Dê importância aos seus sonhos, defina suas metas, acredite em si. É basicamente um caminho que começa e termina olhando para dentro. E aqui está o ponto crucial da crítica do livro. Ele argumenta que uma coisa é ter sucesso pelos padrões do mundo, alcançar todos os objetivos pessoais. Outra coisa, completamente diferente, é cumprir o seu propósito de vida. São duas coisas distintas. E é isso que nos leva para a tese principal do livro, que é uma virada de chave, uma mudança total de paradigma. A ideia central é que a busca pelo propósito não é sobre nós. A questão não é você. Essa frase é o centro de tudo, o argumento que vira a mesa. O livro basicamente afirma que a busca por um propósito, quando ela começa com o eu, ela já começa no lugar errado. Então, dentro dessa lógica, o propósito de vida ganha uma nova definição. Não se trata de realização pessoal, de paz de espírito ou mesmo de felicidade. É algo muito, mas muito maior, algo externo que vai além do indivíduo. Para ilustrar por que olhar para dentro seria um método falho, o livro usa uma analogia bem poderosa. Pensa assim: se você recebe uma invenção que nunca viu na vida, não adianta nada perguntar para a própria invenção qual é o propósito dela. Você tem que perguntar para quem a criou ou consultar o manual. E essa analogia toda se baseia na crença fundamental do livro. O propósito vem do Criador, que no contexto da obra é Deus. Esse versículo de Colossenses é a base para essa afirmação. Agora que o problema foi definido, o livro apresenta dois caminhos bem distintos para a solução. De um lado a especulação, do outro a revelação. A diferença entre os dois caminhos fica bem clara aqui. De um lado, a especulação, a filosofia, o melhor palpite da humanidade, a sabedoria do mundo. Do outro, a revelação, que seria consultar o Criador, a sua palavra, o que o livro chama de manual do fabricante. E para quem escolhe esse caminho da revelação, o livro apresenta três descobertas principais. Primeiro, que a identidade e o propósito são encontrados numa relação com Jesus Cristo. Segundo, que esse propósito foi planejado antes mesmo da nossa existência. E terceiro, que ele faz parte de um plano cósmico gigantesco. E, a partir de toda essa filosofia, o livro propõe algo bem prático, um guia estruturado, uma jornada de 40 dias. O autor faz questão de deixar claro que a obra não é para ser só um livro de leitura passiva, sabe? A ideia é que ele seja um guia interativo para uma jornada espiritual de 40 dias pensado para levar uma transformação real. E esse número, 40, não é por acaso não. O texto destaca o significado espiritual dele, citando, por exemplo, os 40 dias da chuva de Noé, os 40 dias que Moisés passou no Monte Sinai e até o desafio de 40 dias de Davi contra Golias, todos períodos que, segundo a narrativa, levaram a grandes mudanças. E para guiar essa jornada, cada um dos 40 capítulos tem ferramentas bem simples e que se repetem, para ajudar a gente a internalizar os conceitos. É sempre um tema para refletir, um versículo para memorizar e uma pergunta para meditar. Uma estrutura diária mesmo, para aprofundar o aprendizado. E assim, a gente termina com a pergunta que, no fundo, resume o grande desafio proposto pelo livro. Se o ponto de partida para encontrar um sentido para a vida não está dentro de nós mesmos, então, onde é que essa busca realmente começa?